Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre agendas, cadernos, livros, diários, planejadores e principalmente livros, todo tipo de papel que em algum momento se transforma no nosso suporte emocional. E hoje eu vim falar para vocês dessa distopia que é o Fahrenheit 451, que é muito louco, né? Porque aqui nesse livro, imagina você um mundo onde os bombeiros, em vez de apagar os incêndios, eles que provocam incêndio. Então, o mundo onde os livros são proibidos e queimados pelos bombeiros. Então, quando alguém sabe que alguém tem alguma biblioteca particular, os bombeiros são chamados e vai lá e põe fogo nos livros. O nome é Fahrenheit 451, justamente porque é essa temperatura necessária para queimar um papel. Gente, esse livro aqui, ele é um livro de ficção científica, é escrita pelo, não sei se é assim que fala, tá? É o Ray Bradbury. Eu acho que é isso, né? Não tenho certeza. Esse livro ele foi publicado em 1953, durante a Guerra Fria, e o livro ele critica a censura, o consumismo, a televisão, que estava crescendo muito na época, e a perda do pensamento crítico. Infelizmente, o pensamento crítico hoje em dia não tem, né? Porque qualquer pensamento crítico é motivo de ser cancelado na internet. A pessoa ela não pode ter gosto pessoal, né? Ela não pode falar, por exemplo, que eu não gosto de usar salto. Ela falar que não gosta de usar salto alto é como se ela estivesse xingando aquelas pessoas que usam salto alto. Então, ela é amplamente massacrada por isso. Então, a pessoa está sendo proibida de ter o pensamento crítico. E nessa época, a crítica do livro é justamente sobre isso. E se a sociedade parar de ler e pensar, a liberdade desaparece, né? Por que os livros são tão perseguidos? Eu falo como leitora que eu tenho uma boa lista de livros, que eu pego indicação de livros nos livros, e como eu gosto muito de história mundial, eu pego muita indicação de livros sobre a história mundial. E tem livros que eu simplesmente não consigo achar, que não tem mais, que ele não é mais publicado, ou então tipo assim, um livro que você encontra dele, mas sei lá, 1.000 e poucos reais, você não acha mais. Então, você vê, a história em si, ela está se perdendo, e a partir do momento que os livros hoje em dia, eu acredito que não tem mais isso igual da história de simplesmente proibir. Hoje eles não proíbem, hoje simplesmente eles arrumam um jeito do livro deixar de ser publicado, né? Ele vai sumindo, você não vai encontrando, e é a forma que o mundo moderno achou para censurar alguns livros. Então eu falo, quando você perde o acesso ao livro, você perde conhecimento de muita coisa. A nossa história, ela se inicia com Guy Montag, eu acho que é assim que fala, que é um bombeiro, que até então ele é um bombeiro tranquilo, que vive a vida dele, que queima os livros, é chamado para queimar os livros, ele vai lá e queima sem questionar. Ele vive numa sociedade onde as pessoas são viciadas em telas de TV nas paredes. Eu imagino que na época que ele escreveu, não tinha, obviamente, o celular, então eu imagino que seja o mesmo comportamento que a gente tem hoje com o celular, as pessoas tinham com a TV na época. E as pessoas quase não conversavam de verdade, porque elas ficavam ali muito fissuradas na tela. E aí tudo muda quando ele conhece a Clarice, que é uma jovem um pouco diferente, curiosa e questionadora, sabe? É uma pessoa que, sei lá, que faz ele se questionar de algumas coisas. Uma pessoa interessante, que não fala sobre só o que ela vê na televisão. E aí as conversas com ela plantam a primeira semente de dúvida na cabeça dele. Ele começa a pensar, ela faz umas perguntinhas bobas que faz ele começar a pensar. E aí ele presencia uma mulher que prefere se queimar junto com os livros dela do que viver sem eles, e isso mexe profundamente com ele, né? Ele é chamado, alguém denuncia que ela tem livros em casa, ele é chamado, e aí na hora de pôr fogo, ela se nega a sair lá da casa e ela prefere se queimar junto do que viver no mundo onde ela não possa ler. Eu acho que não tem a ver exatamente com os livros, onde ela não possa ter os livros. Eu acho que ela se nega a viver no mundo onde ela não tem essa liberdade de escolher o que ela quer ler, né? Então, aí o que acontece? Ele começa a esconder alguns livros em casa, que ele começa a achar na hora de queimar, ele começa a ver alguns livros que chamam atenção e ele começa a esconder os livros e ler secretamente, sem que nem mesmo a esposa dele fique sabendo, porque a esposa dele é alienada, né? Então, talvez ela não ia aceitar esse questionamento dele. E aí ele
busca informações, ele começa a questionar, ele começa a ir visitar pessoas que entendam um pouco sobre o assunto, e ele começa a resistir ao sistema, ele começa a ir contra aquilo que ele começa a fazer, né? Que ele começa a não querer mais queimar as coisas, e aí é onde tudo acontece, tudo explode no livro, porque ele se transforma no inimigo, né? E aí ele se transforma num fugitivo, e o livro chega num desfecho poderoso e cheio de esperança, porque no caminho dessa fuga dele, ele começa a encontrar a resistência. Em todo regime autoritário, seja qualquer nação, sempre tem a resistência, sempre haverá a resistência, que é o que dá esperança, que são pessoas que decidem lutar contra aquilo, né? São pessoas que, acima de qualquer coisa, mesmo em risco de vida, ela não abre mão daquilo que ela acredita e ela quer ir contra isso. O que mais me marcou nesse livro é a crítica brutal que ele faz da superficialidade da sociedade, sabe? As pessoas vivem felizes, o que deixa a gente um pouco confuso, né? Porque você meio que reconhece algumas coisas na realidade. As pessoas vivem felizes, mas completamente vazias. Os diálogos que elas têm são fúteis, não fala de nada que é interessante. E aí, o mais interessante também é que quando tem uma das conversas que ele tem com o capitão dele, que explica exatamente o porquê os livros foram banidos. Então, mostra a importância que é a leitura, né? Hoje eu não falo tanto da leitura, que às vezes eu até falo com as pessoas. As pessoas, eu não gosto de ler. Não gosta de ler? Vai na internet ver vídeo, então põe um vídeo para tocar. Eu quero achar um vídeo lá que fala sobre, sei lá, sobre a independência. Aí vai lá, coloca o vídeo, que vai ter algum vídeo que vai, baseado nos livros, obviamente, vai ensinar para você sobre a independência. Então, a questão não é gostar ou não de ler, a questão é querer ou não saber se alimentar de informação útil. Então, aqui ele deixa muito claro esse contraste, né? Essa menina que entra na vida dele, acho que se não me engano, é uma vizinha. E é uma coisa boba, ela faz perguntas bobas que faz ele pensar e começar a refletir, que entra naquilo que eu falei do senso crítico, do pensamento crítico. Hoje você não pode criticar nada, você não pode debater nada, falar que você acha tal coisa, eu não concordo com isso. Pronto, você se transforma no inimigo. O fato de eu falar que, sei lá, eu prefiro vinho tinto, as pessoas que preferem o vinho branco me vê como uma inimiga. A pessoa que gosta de vinho branco acha que eu estou criticando ela por ela gostar de vinho branco, sabe? Então, não pode mais ter o pensamento crítico. Então, a crítica dele é muito em cima disso, sobre esse negócio de se perder o pensamento crítico. Esses dias eu vi um pedacinho de um podcast que aquela Beatriz Barbosa, ela fala sobre isso, sobre a falta do pensamento crítico. E eu acredito que seja isso mesmo, porque a gente tira mesmo pela internet. Você faz um comentário, a gente tá vivendo um momento que você não pode ter gosto, sabe? Tudo virou um grande motivo para ofensa, para ataque. Se eu for lá e falar assim, eu gosto de rock, as pessoas que gostam de sertanejo interpretam como se eu estivesse ofendendo elas. O fato de eu falar que gosto de rock, eu estou ofendendo a pessoa que gosta de outra coisa, sabe? O pensamento crítico, ele te dá a liberdade de você expor a sua opinião, de você debater um assunto, de você falar o porquê que você prefere aquilo, o porquê que você gosta daquilo. Mas se você fala hoje da sua preferência, do seu gosto, porque eu falo que seja gosto mesmo, aí as pessoas tiram aquilo como um ataque, como se você estivesse atacando elas, usando a sua preferência para atacar elas. E não é assim. Então, a gente está num momento que o livro ele desperta muito essa semelhança, dessa falta do pensamento crítico, onde podem perceber, é uma coisa muito louca, principalmente na internet. Uma pessoa fala uma coisa, aí aquele bando né, aquele monte de gente vai lá e concorda, e aí começam a cancelar a pessoa que pensam diferente, aí todo mundo vai lá e cancela. A pessoa vai lá contra, principalmente na internet, a pessoa vai lá falar contra, ela não sabe nem do que se trata, mas tá todo mundo indo contra, então eu também sou contra, sabe assim? Então, não tem mais pensamento crítico, não tem mais aquele debate, aquela exposição de valores, de ideias, não tem, todo mundo tem que correr tudo certinho ali. A pessoa que é diferente, ela é cancelada, a tal do cancelamento virtual. Então, isso é ridículo. O livro, ele expõe muito isso, e por mais que o livro seja um livro
né, escrito assim muito, muito antigo, ele acaba te dando esses gatilhos e você comparando um pouquinho com as situações que está acontecendo na nossa realidade. E é uma coisa muito louca que, para mim, que tem um amor louco pelos meus livros, eu já imagino logo, meu Deus do céu, se alguém entra me dentro, só um dia que eu não puder ter meus livros e eu for denunciada por isso, então, tipo assim, mexe mesmo com a cabeça da gente e que faz todo sentido, sim, né? Porque você ir cortando os acessos à informação é um bom meio ali de colocar uma ditadura, um negócio assim. Então, é um livro que vale muito a pena. O Fahrenheit 451, ele é curtinho, ele é fininho, ó. Mas, ao mesmo tempo, ele é um livro muito profundo, que ele mexe muito com a cabeça da gente de analisar muitas coisas. E ele faz valorizar cada livro que você tem na estante e questionar quanto tempo passamos olhando para as telas, né? Não só da televisão, no caso aqui fala da televisão, mas hoje é do celular. Quanta coisa a gente perde, né? Eu fico olhando assim que você vai ler um romance, por exemplo, num livro, ele é um negócio demorado. Você pega ali, vai uma Jane Austen, você vai ler lá, Orgulho e Preconceito, ele é demorado, né? Ele é aquela coisa bem suave, bem lenta, aquela coisa gostosa, que eu acho que a intenção é essa, é as pessoas parar para respirar, mas ninguém quer. Todo mundo quer ir lá e pegar a parte principal já do filme, ninguém tem paciência mais de pegar a história todinha, todo mundo está vivendo com muita pressa. Então, o livro ele faz a gente ter esse debate, no caso do livro é a TV, mas hoje seria o celular. Então, vale muito a pena. Tanto livros como esse, tem vários. Eu mostrei para você o conto da Aya, que mostra também uma coisa parecida. Temos também O Admirável Mundo Novo, que é uma distopia também. A gente tem também o 1984, que também é da mesma linha. Então, você termina esse livro com vontade de ler vários e vários livros nessa mesma linha, porque é aquilo que eu acabei de falar. Ele mexe com o seu pensamento crítico. Então, ele faz você voltar a questionar assuntos que você não vê mais ninguém falando sobre eles, mas eles estão aí todos os dias, faz parte da nossa vida, mas ninguém mais quer debater mais nada. Todo mundo quer concordar com todo mundo. Você pega esses influenciadores, esses subcelebridades aí, todo mundo corre ali, o que está apoiando? O que as pessoas estão gostando? Ah, tá gostando disso? Então eu vou fazer isso. Ah, tá gostando daquilo? Então eu vou fazer aquilo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu segui um perfil que eu gostava muito, que ele tinha umas ideias, uns debates, enfim. Aí, um dado momento, ele postou um negócio lá no perfil falando assim: gente, eu tô perdendo muitos seguidores. O que eu tô fazendo que tá desagradando vocês? Do que vocês querem que eu falo? Falem que eu vou fazer conteúdo em cima do que vocês querem. Aí, a partir daquele momento, eu deixei de seguir, porque para mim a pessoa perdeu totalmente o valor, porque eu comecei a seguir justamente por causa das ideias, né, os debates que ele fazia, e aí ele deixou de ser ele para querer fazer aquilo que trazia mais atenção. Então, ou seja, ele não tinha mais pensamento dele, ele queria que o público dele falasse como que ele tem que ser, e para mim aquilo já perdeu o valor. E infelizmente você vê que o mundo de hoje é muito assim, é muito manada, né? As pessoas querem fazer tudo igual. Eu brinco com a minha filha que hoje você ser diferente, né? Você não seguir a mesma tendência já é uma coisa muito louca, porque eu falo por mim, eu não gosto de moda. Ah, o Morango do Amor tá na moda, então eu não quero. Ah, o livro É Assim que Acaba, tá na moda, todo mundo só fala desse, então também não quero ler agora. Eu sou muito chata nesse sentido de não querer, tá todo mundo fazendo, então eu não quero. Quando ninguém mais quiser, aí eu vou lá e faço. E, então, isso já te torna uma pessoa diferente, onde você está indo contra a manada, né? Eu sempre brinco muito com a minha filha. Você fazer dancinha na internet, você tirar nota baixa, você usar muita maquiagem, você usar roupa muito curta, você falar muita gíria, você só vai ser mais uma entre tantos. Agora, seja diferente, seja uma boa aluna, seja uma boa filha, seja uma boa, sei lá, uma pessoa interessada no que acontece no seu redor. Seja diferente. Hoje em dia, você tem alguns valores, você já se torna uma pessoa completamente diferente. E isso já te traz mais valor. E esse tipo de livro, esse tipo de utopia, ele mexe muito com esse pensamento da gente, com essa vontade de querer ser diferente, não querer fazer aquilo que todo mundo faz, simplesmente porque todo mundo faz. E isso é muito bacana.
E é um tipo de livro que vale a pena você ler. E é que nem eu falei, ó, é curtinho, curtinho, mais profundo, que mexe ali com o seu senso crítico, que faz você te incomoda. Que nem eu falei, eu adoro coisa que me incomoda. Então fica aí a dica de hoje, Fahrenheit 451, e até o próximo vídeo.